Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Sua Monitoria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a semiologia da dor e da febre. Esse conteúdo faz parte aí da nossa playlist de propedêutica médica e nós estamos avaliando agora como, a dor e a febre vão se apresentar para a gente, como a gente vai avaliar, sendo que são causas comuns aí da procura médica ambulatorial, tá bom? Então vamos lá, o que é dor, né? A definição, de dor é como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual que pode ser real ou pode ser potencial, influenciada por gênero, idade, etnia e também o estado emocional do nosso paciente. Qual é o mecanismo dessa dor? Geralmente, ela se inicia com um estímulo nocivo, né? Convertido em um impulso elétrico que vai ser levado pelas terminações nervosas. Esse processo a gente chama de transdução. Após a transdução, a gente vai ter a transmissão, ou seja, o impulso ele vai viajar pelas fibras aferentes, vai cruzar a medula espinhal e vai ascender para o cérebro. No cérebro, essa dor vai ser interpretada e vai ser modulada. Então, sinais descendentes vão sair do cérebro e vão alterar a percepção na medula espinhal, fazendo com que haja realmente a interpretação e a sensação de dor. Existem alguns critérios de classificação da dor. A gente pode classificar ela quanto à sua fisiopatologia, o seu início e evolução e a estrutura de origem. A fisiopatologia está relacionada ao mecanismo que está gerando a dor. A gente pode ter uma dor nociceptiva, que está relacionada aos nociceptores que estão presentes em pele e mucosa, neuropática ou neurogênica, psicogênica e mista. A gente também pode classificar ela quanto ao seu início e evolução. Então, a gente pode ter o início súbito ou progressivo dessa dor. Além disso, a gente pode ter uma dor que é aguda, por ter uma curta duração, ou uma dor crônica, que se estende aí por meses e anos, que geralmente está relacionada a uma doença crônica. A gente também avalia em relação à estrutura de origem. A gente pode ter a estrutura somática, que vai ser relacionada aí à pele, aos membros, ou a gente pode ter também uma estrutura uma dor associada a uma estrutura visceral, que geralmente é mais profunda. Além disso, nós temos a dor referida, ou seja, que vai ser referida em determinado local, geralmente ela é mais localizada, e a irradiada, que vai se espalhar por outros lugares. A gente vai abordar cada uma delas. A dor nociceptiva é aquela que está relacionada à lesão tecidual, A lesão no nosso receptor. Então, vai ser percebida simultaneamente a estimulação pelo fator causal, como, por exemplo, bater o joelho em uma estrutura. Isso vai ativar, os nossos receptores daquele local que vão levar a informação da dor. Pode ter um alívio, imediato. Assim que se retira a causa que está gerando a dor, a gente pode ter um alívio rápido, sem necessariamente ter um déficit sensorial associado. Quanto menos segmentos medulares envolvidos, mais localizada essa dor vai ser. Então, ela pode ser mais superficial ou ela pode ser profunda, dependendo da quantidade de sensoreceptores que ela atingiu, tá? Que esse mecanismo que está causando essa dor atingiu. E a gente pode ter uma classificação dela em relação à sua apresentação, porque pode ser espontânea, latejante, contínua, e geralmente tá sugerindo uma lesão tissular, ou ela pode ser evocada por um estímulo, o que ocorre mediante uma provocação, Então, acontece ali mediante a provocação de um estímulo. A gente tem ainda a dor neuropática, A dor neuropática está associada a uma lesão mais complicadinha. Então, assim, a gente vai ter como uma característica principal o déficit sensorial que é detectável. Então, a gente pode ter queimação constante ou choque intermitente. E ela geralmente está associada a uma evolução tardia, após dias, meses ou anos após a causa.
Um exemplo disso é a dor do membro fantasma. Então, é uma dor neuropática que acontece após a amputação. Decorre de um hiperestímulo, né, de um neurônio no nervo, que foi lesado, né? E isso vai estar associado a uma dor do coto. Então, assim, o membro não está lá mais, mas a hipersensibilidade causada pelo dano a esse nervo, né? Que a gente já está falando de danos ao nervo, vai fazer com que esse paciente tenha dor. Então, quais são as sensações anormais que a gente pode ter associado? A alodínia, né, que é uma dor gerada por um estímulo não nocivo, por exemplo, um toque leve. Então, um toque leve, ele não vai causar dor, mas em um paciente que está hipersensibilizado, né, a gente pode ter uma dor gerada por um estímulo não lesivo. Então, assim, não nocivo, vai ser um toque leve que vai causar essa dor. A hiperpatia, né, que é a reação dolorosa exagerada por estímulos repetitivos, e a hiperalgesia, que é a dor de intensidade anormal após um estímulo nocivo. Então, por exemplo, um beliscão, que é um estímulo lesivo, mas não é um estímulo que vai causar uma dor absurda. Se a pessoa ela tem um processo de hiperalgesia, né, ela tem uma alteração ali nos centros receptores dela, ela vai sentir uma dor enorme por conta de um beliscão, né? Então, a gente tem as sensações que podem ser anormais. A gente tem a dor psicogênica também, né? Que é gerada por condições emocionais, sem realmente um substrato orgânico identificável. Então, geralmente, ela é difusa, ela é impressiva e ela é migratória. Ela pode ser variável quanto à sua intensidade e também pode estar atrelada geralmente, né? Na verdade, vai estar atrelada ao estado emocional do paciente. Então, a gente vai ter descrições dramáticas, como um canivete introduzindo no meu corpo, sem os achados físicos correlacionados. Então, é aquele paciente, né? Por exemplo, pacientes em depressão, eles vão dizer que eles sentem uma dor no coração, uma dor profunda, uma dor inexplicável. E essa dor, ela não é senso percebida, entendeu? Porque não tem a ver com uma disfunção orgânica, mas a gente está falando de uma dor relacionada a uma condição emocional. E aí, a gente tem, em relação à localização, né, dessa dor somática, né? A dor somática, ela pode ser superficial, né? Então, vai estar relacionada aos nossos receptores presentes ali na pele, né? Então, um trauma, uma queimadura, e geralmente é associada a uma dor bem localizada. Então, quando a gente tem uma alteração somática superficial, essa dor, ela vai ser mais localizada. Quando a gente tem uma dor a nível de músculo, né, que é a somática profunda, então relacionada a músculo, à fáscia, aos tendões, às articulações, a gente vai ter uma dor que ela é mais difusa e ela é mais imprecisa. Por exemplo, é o que acontece no estiramento muscular. E a gente tem a dor visceral, que são quando são atingidos nossos receptores de órgãos internos. Então, geralmente, essa dor vai ser profunda, vai ser difusa e ela vai ser muito parecida com a somática profunda. Localiza-se na projeção anatômica do respectivo órgão. Então, geralmente, quando a gente tem uma dor mais visceral, geralmente a gente vai ter o paciente ele vai falar de uma dor referida. Então, ele vai referir mais ou menos aonde ele acha que está a dor, por conta que essa dor é difusa e profunda, tá? E é exatamente nisso que a gente vai entrar, a dor referida, né? Então, é uma sensação superficial percebida distante da estrutura de origem. Então, a dor referida, como o nome já diz, geralmente ela está relacionada a uma dor que vai tentar referir o máximo, assim, vai tentar dizer, mesmo que esteja distante, vai tentar trazer para a gente, né? O paciente vai referir uma dor distante da estrutura de origem da dor, mas é uma forma dele tentar mostrar onde ele está sentindo. E a gente tem os dermátodos, que se você está estudando anatomia, né, fisiologia aí do sistema nervoso, você vai conhecer os dermátodos. Então, essa dor referida, geralmente, ela vai ser mostrada aí num dermátodo, tá? Que são pontos de dor, né? Pontos onde o paciente pode sentir dor. Então, a gente vai ter a dor no braço esquerdo, que geralmente está associada ao dermato T1. Apendicite, então, é uma dor mais visceral, que ela vai ser mostrada onde? Em uma dor periumbilical. Então, assim, é distante do local onde está sendo realmente
a dor, mas é uma forma do paciente referir, porque ele vai sentir a dor lá no dermatoto, ele não vai sentir, ele não consegue, a gente acabou de falar aqui que ele não consegue mostrar essa dor que é profunda, que é visceral, né? Irritação do frênico vai ser relacionada a uma dor no ombro, então é uma dor que é referida é, distante da estrutura de origem, onde está sendo realmente percebida a dor. Essa dor referida é um pouquinho mais complicada de explicar. O ideal é com exemplos, né? Como eu trouxe. Então, a apendicite aí, a gente vai fazer até o teste para apendicite e a gente não, o paciente não consegue mostrar a dor no apêndice, mas ele vai mostrar uma dor no dermatomo mais próximo, que é a dor periumbilical, tá? A dor irradiada, como o nome já diz, ela é sentida à distância, mas obedecendo estritamente à distribuição de uma raiz nervosa. Então, por exemplo, o paciente ele está sentindo uma dor em uma das vértebras aí. Então, a vértebra relacionada à dor, ela vai irradiar ali para todo local onde vai passar aquele nervo. Então, a gente tem aí um exemplo, a ciatalgia, que é a compressão lobar irradiando para a perna. Então, quando a gente ele tem essa dor aí da compressão lobar, ele pode sentir em toda a perna, porque vai estar relacionada ao local onde aquele nervo está levando informação. Então, ele está levando informação para a perna, então você acaba tendo uma dor irradiada para a perna. E aí a gente tem o decálogo da dor, que é a forma onde, como a gente consegue avaliar essa dor. Então, a gente vai avaliar ela segundo a sua localização, a sua irradiação, a qualidade, né, o caráter dessa dor, a intensidade dessa dor. E em relação à intensidade, a gente pode perguntar de 1 a 10 quanto que dói, né? A duração dessa dor, se é semanas, se é meses. A evolução começou da mesma forma que está hoje ou começou sendo mais fraca e hoje está mais forte, ou começou mais forte e hoje está mais fraca. Então, isso é a evolução da dor, né? Relação com funções orgânicas, fatores que agravam a dor, fatores que atenuam a dor e as manifestações concomitantes, ou seja, os sintomas associados que podem estar relacionados com essa dor. A localização. A gente pode ter uma dor cardíaca, né, que é retroesternal, a gente pode ter uma dor gastroduodenal, né, que está relacionada ao epigástrio e hipocôndrio direito. A gente pode ter uma dor iliojejunal, que está relacionada com a área periumbilical. E uma dor uretal, que geralmente está relacionada com os flancos, né, e com baixo ventre. A gente também tem a irradiação da dor, né, que pode irradiar para locais onde aquele mesmo nervo está nutrindo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, dor na L4 pode irradiar para a virilha, coxa anterior, canela anterior. A L5 pode irradiar para as nádegas, coxa, perna posterolateral até o maléolo lateral, né? E a gente pode ter essa dor irradiando aí para nádega, coxa e perna, dependendo do local onde ela está sendo percebida, né? E qual é o nervo que está associado. A qualidade. A gente pode ter uma dor pulsátil e latejante relacionada geralmente a enxaqueca com um abscesso. Então, você vai perguntar para o paciente como é essa dor. Ele vai falar, doutor, lateja, lateja, lateja. Então, essa é a qualidade, é o caráter dessa dor. Pode ser uma dor em choque, geralmente está relacionada à neuralgia do trigêmeo, né? Que é uma dor absurda, uma das piores dores que um paciente pode sentir. A gente pode ter uma dor em cólica, que é normal na dor nefrética, né? Biliar, menstrual. E a gente pode ter a queimação e o aperto, que é comum na úlcera péptica, né? Então, pacientes que são ulcerados, com gastrite, geralmente eles vão ter essa dor em queimação, em aperto. E o aperto, essa dor em aperto geralmente é comum no infarto, né? Então, o paciente vai dizer, eu estou sentindo uma dor, um aperto no peito. Então, assim, pode ser uma dor relacionada aí ao infarto. Quanto à intensidade, né, a gente tem de 0 a 10, como eu já disse, então você vai perguntar em relação à pior dor que você já sentiu na sua vida. Como você classifica essa dor de 0 a 10? Sendo 0
sem dor nenhuma e 10, a pior dor possível. Então, aí a gente vai ter essa escala analógica. Para criança, geralmente a gente não usa só a escala numérica, mas a gente usa também a escala facial. Então, a gente mostra as carinhas para a criança e ela vai apontar aquela que parece mais com a dor que ela está sentindo. Então, qual o sofrimento, né? Qual está sendo o nível de sofrimento dela. E a gente pode usar essa expressão facial também para pacientes adultos de baixa escolaridade ou que têm alguma barreira de comunicação. Quanto à duração, a gente pode ter uma duração aguda, né, de 1 a 3 meses e cessa após a melhora da lesão, quando se tira aquela sensação de dor, aquilo que está causando a dor. Geralmente essa dor cessa e eu chamo essa duração de duração aguda. E a duração crônica é aquela que é maior que 3 meses. Então, a dor deixa de ser um sintoma e se torna a doença. Então, envolve geralmente fatores psicossociais e pode ter como evolução a dor neuropática, que pode iniciar meses depois, né? O padrão de apresentação, a gente deve registrar se essa dor é contínua ou intermitente, né? A duração média dos episódios e a frequência dessas crises. Observar também a transição patológica, então uma cólica biliar aguda evoluindo para uma dor contínua, que já vai sinalizar para a gente aí um diagnóstico, tá? A gente também vai avaliar as funções, né, relacionadas, ou seja, o que está sendo, quais são os sintomas associados a essa dor, os fatores que são agravantes e os fatores que são atenuantes. Então, eu posso ter associado aí uma tosse, uma respiração profunda, uma dispneia. Eu posso ter como fator agravante alimentos que são ácidos, né, que estão causando aí o agravo, ou um fator atenuante que é uma determinada posição que causa alívio para o paciente, ou o uso de medicamento que causa alívio. Então, os fatores agravantes são aqueles que causam o agravamento da dor e os atenuantes são aqueles que vão causar algum alívio dessa dor, né? E os fatores relacionados são todos aqueles sinais e sintomas que estão associados a essa dor. A gente vai ver as manifestações concomitantes, né? A cefaleia, por exemplo, pode ter lacrimejamento, rinorreia, sudorese facial, ptose palpebral, que pode nos indicar aí uma sinusite, né? A enxaqueca com aura, por exemplo, a gente pode ter escotomas visuais, fotofobia, disacusia e náuseas. A cólica nefrética a gente pode ter associado aí a disúria, a polaciúria e a hematúria. A hipertensão intracraniana, a gente pode ter uma piora em determinado decúbito associada a um vômito em jato. Então, a gente sempre vê quais são os sintomas associados a essa dor. E isso vai nos dar também a caracterização desse diagnóstico. E aí a gente tem a febre, né? A febre se trata de uma elevação térmica, né? Acima do normal, essa é a definição de febre. E a gente tem várias formas de aferir a febre, né? De aferir a temperatura, na verdade. A gente pode aferir de forma axilar, bucal, retal e auricular, né? Então, a gente vai ver que para axilar vai ser de 35,5 a 37,5, tá, gente? Eu vou passar aqui daqui a pouco, eu vou falar sobre a nova atualização que a gente teve recentemente pela SBP, né? Que a gente... Lembrando que fatores de referência eu gosto de citar, porque eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas os fatores de referência, eles mudam, né, de acordo aí com o tempo. Então, a gente pode ter a mudança nesses fatores de referência. É importante você estar sempre atento aí às atualizações que a gente está tendo pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira, né, de clínica médica, então a gente precisa estar atento aí às atualizações que a gente vai tendo ao longo do tempo. O que é a síndrome febril, né? É a febre acompanhada de astenia, né? Aquele cansaço, aquela fadiga, a fadiga, a sudorese, calafrios e a mialgia, que é a dor, né? A gente pode ter como hipertermia, quais são os agravantes aí da hipertermia, ou seja, um aumento, uma elevação grande, né, dessa temperatura corporal. A gente pode ter uma falência termorregulatória, por exceção, por exemplo, excessiva ao calor e a desidratação como um efeito aí.
E a febre de origem indeterminada é aquela em que a gente tem uma temperatura axilar de 37,8 por no mínimo 3 semanas, sem um diagnóstico após 3 dias de investigação ativa. Então, é uma febre que a gente não tem como determinar, porque ela não tem nenhum fator associado, e ela tem uma origem determinada. A gente não consegue definir a origem dela. Aqui eu trouxe, ó, que o novo documento da SBP, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, estabelece como febre a temperatura igual ou superior a 37,5, valor um pouco acima do que era considerado febre antes da nova definição. Além disso, reforça que a temperatura deve ser aferida na região da axila, né? A medida axilar é a medida mais segura, menos invasiva e amplamente aceita na literatura médica como indicadora de febre, tanto em adulto quanto em crianças. Então, afirma Paulo Teres, pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, sempre ficar atento aos valores de referência que a gente pode ter uma atualização. Então, se você está assistindo esse vídeo depois, né, interessante é você pesquisar qual é o valor de referência atual para esse momento, tá? Quais são os impactos sistêmicos, né? E qual pode ser essa etiologia aí da febre? A gente pode ter efeitos metabólicos. Então, o aumento da taxa metabólica basal em 10 a 12% para cada aumento de 1% aí, né, dessa temperatura, né, 1 grau, na verdade, 1 grau Celsius dessa temperatura, vai ter um risco alto para pacientes com baixa reserva fisiológica, desnutridos ou idosos. E o outro dano que a gente pode ter impacto sistêmico, né, é o dano celular. Se essa febre é acima de 41 graus Celsius, a gente pode ter uma desnaturação de proteína, liberação de citocinas inflamatórias, disfunção de múltiplos órgãos que podem causar convulsão benigna em crianças saudáveis e piora da demência em idosos. Então, a febre é um sinal de que há algo errado aí no corpo, né? Geralmente ela tá falando que tá tendo um processo infeccioso, um processo de inflamação, né? Ou tá tendo alguma alteração medicamentosa aí, uma interação medicamentosa, por exemplo. Ou pode ser também a febre neoplásica, né? Que está relacionada ao câncer. Mas essa febre, ela tá dando para nós um sinal. E por que que a gente toma um antitérmico? Exatamente que se essa febre, ela se eleva, se essa elevação da temperatura, ela é muito grande, né? A gente pode ter aí problemas causados pela febre. Então, aí a gente já falou das etiologias e falou como essa febre pode impactar sistemicamente. A gente também vai avaliar, né, o início dessa febre, se foi súbito ou gradual, assim como a gente faz na dor. Também vamos avaliar a sua duração, né, se é curta ou é prolongada. Curta geralmente está associada a infecções virais e prolongada é sempre maior do que uma semana. O monitoramento deve ser regular, de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. E o término também deve ser avaliado. A gente pode avaliar se foi em crise, né, uma queda súbita, com sudorese profusa e prostração. É um exemplo aí claro da malária. Ou em lise, né, que é o retorno lento e gradual aos níveis normais, que é aí o que a gente tem com seria o ideal, né, que essa febre fosse diminuindo de forma progressiva até que a gente tivesse a, a, a gente tivesse a saída, né, o término dessa febre, na verdade. Aqui tem a classificação padrão das curvas, né? A gente pode ter uma curva contínua, né, em que há um aumento sempre acima do normal, com variações máximas de 1 grau Celsius. A hipertermia diária, que é a febre que a gente chama de remitente, né? Que tem variações maior do que um grau Celsius, mas nunca atinge a pirexia, né? Que é essa febre remitente que vai e volta. A intermitente, né, que é ciclos alternados entre hipertermia e temperatura normal, né? A irregular e asséptica, que são picos imprevisíveis intercalados por temperaturas baixas, e a recorrente ondulante, que são intervalos longos de normalidade seguidos por episódios febris. Essa classificação desse padrão de curva térmica ele é muito importante para a gente identificar algumas doenças. Porque tem doenças que vão fazer febre intermitente, tem doenças que vão fazer febre remitente.
A gente vai ter a febre recorrente também a alguns tipos de acometimento de doenças. Então, assim, é importante entender que tipo de febre nosso paciente está apresentando para que a gente possa entender e até mesmo classificar ali o diagnóstico dele. Essas são as referências bibliográficas e eu deixo para vocês 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram coisas novas. Muito obrigada e até a próxima aula.